Olá pessoal, no nosso bate-papo semanal, sempre aqui no YouTube, sempre busco temas importantes para serem debatidos, questionados e compreendidos. Vamos falar sobre origem da pena, finalidade da pena e associação da pena como crime dentro do direito penal. Sabemos que o direito penal, hoje, tecnicamente falando, tem o crime como pressuposto e a pena como consequência jurídica. A pena é a resposta do Estado para um ilícito, para um crime praticado. O crime é a negação do direito penal e a pena é a sua reafirmação. Logo, todo crime, no seu conceito material, é uma lesão a um bem jurídico penalmente protegido, penalmente tutelado. E o que é isso? Protegido, pois é tudo aquilo que a lei penal quis proteger, aplicando-se ao transgressor, ao criminoso, ao delinquente, use a nomenclatura que você quiser, tecnicamente não importa, mas aplicando àquele indivíduo que transgrediu a lei penal, uma pena, uma punição, uma sanção penal. Logo, todo o crime viola um bem jurídico penalmente protegido, penalmente tutelado. E os bens jurídicos, antes de mais nada, estão previstos na Constituição Federal, pois a Constituição traz um rol de normas de proteção ao cidadão e também de limitação à atuação do Estado. O Estado não pode fazer o que bem quer, mas ele pode fazer nos limites constitucionais. E o cidadão, sabendo onde estão esses limites constitucionais, sabe o que pode e o que não pode fazer. Na esfera criminal, a lesão a um bem jurídico é um crime e que impõe ao indivíduo uma sanção. Também podemos falar que o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Isto dentro de um outro conceito, que é chamado de conceito formal analítico de crime. No conceito formal analítico, crime é tudo aquilo que a lei diz ser na sua estrutura técnica. Típico, pois previsto na lei penal como crime. Costumes não criam crimes, tampouco definem penas. Então, o crime deve estar previsto na lei penal como crime. Todo fato típico tem uma conduta, um resultado, um nexo de causalidade e uma tipicidade, ou seja, é a descrição abstrata do crime na lei. Também deve ser antijurídico, contrário ao direito. Todo fato típico indica ser antijurídico. A isso se dá um nome técnico muito interessante, que é o caráter indiciário da antijuridicidade. Uma vez típico, tudo indica que ele também seja antijurídico. E as causas que excluem a antijuridicidade são legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular de um direito. Então, uma vez típico e uma vez antijurídico, o crime também deve ser também culpável, ou seja, deve haver reprovabilidade na conduta. O crime, para ser culpável, o indivíduo deve ser imputável, ou seja, tem que ter mais de 18 anos ou não pode ser doente mental. Ele tem que ter potencial consciência do ilícito, deve saber o que faz e deve-se exigir uma conduta dele conforme ao direito e não contrária ao direito. Preenchidos esses requisitos, presente está o crime e a consequência do crime é a pena. Não existe crime sem pena. A pena é da essência do direito penal, a pena é da essência do crime. Chega-se ao ponto, por exemplo, na doutrina clássica de Nelson Hungria, que é um jurista do direito penal clássico do Brasil, de chegar a dizer no passado que crime sem pena é o mesmo que corpo sem alma, usando uma linguagem, uma figura de linguagem altamente impactante. Todo crime tem a sua pena. Logo, a pena é a resposta do Estado para o ilícito praticado. E na análise das penas dentro do direito penal, nós devemos sempre ter em mente o princípio da proporcionalidade. Para crimes mais graves, penas mais severas. Para crimes mais leves, penas mais brandas, dentro de um justo princípio de proporcionalidade e razoabilidade. O ministro Marco Aurélio, quando estava no Supremo Tribunal Federal, chegou a dizer uma frase muito impactante: tudo aquilo que não é razoável é inconstitucional. E o que não é razoável no direito penal enquanto pena? O direito penal, obviamente, com uma proibição constitucional, não admite pena de morte, não admite pena de caráter perpétuo, não admite penas cruéis, não admite penas de banimentos e não admite penas de trabalhos forçados. E a pena deve cumprir um caráter ressocializatório, ou seja, uma vez cumprindo-se a pena, o indivíduo deve ser devolvido para a sociedade na condição de cidadão de bem, de forma que ele seja ressocializado. Existe um mito da ressocialização, esse mito é muito presente, esse mito é bastante falado e bastante comentado. Existe ressocialização se pegarmos os níveis de reincidência que hoje estão em estatísticas do Conselho Nacional de Justiça, em torno de 70%, no que se refere aos indivíduos que já passaram pelo sistema e retornam, a gente vê que a ressocialização alcança, em um primeiro momento, em torno de 30% por índices matemáticos. Então, ela existe. O sistema penal pune
pune muito, mas ele é seletivo, ele não pune todos que merecem. Mas ele funciona? Funciona muito, pois as cadeias estão cheias. Se não funcionasse, as cadeias estariam vazias. Não devemos esquecer também o caráter simbólico da pena. Isso, o professor Eugênio Raul Zaffaroni, na doutrina de direito penal, muito festejada no Brasil, ele fala que a pena tem um caráter simbólico, ou símbolo de repressão do Estado, ligado àquele princípio ou à teoria da prevenção geral negativa, ou seja, o indivíduo, uma vez na sociedade, vendo que outros estão sendo punidos, e muitas vezes severamente punidos, por estarem cometendo crimes, aqueles que ainda não cometeram, mas que podem ter qualquer ímpeto, se sentem intimidados em razão da ameaça concreta da pena. Então, essa é a função simbólica do direito penal. O direito penal e a punição como símbolo de repressão estatal, como símbolo de manifestação de um poder do Estado extremamente agressivo, pois o direito penal retira do indivíduo a sua liberdade, colocando-o de maneira forçada em um cárcere, em uma prisão. Retira-lhe o bem mais precioso que temos na nossa democracia, que é o direito à liberdade, que é o direito a ir e vir. Não temos a pena de morte no Brasil. Como eu disse, a nossa Constituição proíbe a pena de morte, com uma pequena exceção, exceto em casos de guerra declarada. O Código Penal Militar, que só se aplica, obviamente, em tempos de guerra, tem crimes com penas de morte, por exemplo, o crime de deserção e o crime de traição, mas, por favor, não confundam. Isso está previsto como pena no Código Penal Militar e para situações de exceção. Embora existam previstos, esses crimes existam do Código Penal previstos como penas, deve-se lembrar que eles nunca foram executados no Brasil em razão da alta polêmica que o tema tem em si. Então, falamos aí um pouco hoje sobre a questão dos crimes e das penas no direito penal. Espero que esse vídeo tenha sido altamente proveitoso e que vocês estejam sempre antenados na questão constitucional, no princípio da humanidade na aplicação das penas, no princípio da proporcionalidade e nas regras para se analisar se um fato pode ou não ser, ou se é ou não criminoso. Grande abraço a todos, espero que esse vídeo tenha sido altamente proveitoso.